Irmãos, graça e paz mais uma vez. Amém, irmãos? Eu vou ler um texto hoje lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Faz tempo que a gente não lê um texto, uma história do Antigo Testamento. E hoje a gente está num intervalo assim, a gente acabou a série Alelon. Mês que vem a gente vai começar o mês de missões, então vai ser um mês que a gente já tem programado mensagens sobre missões. No outro mês é o mês da família, também tem mensagem sobre família. E no final do ano a gente vai falar sobre Tiago. A gente pretende expor o livro de Tiago em setembro, outubro, novembro e dezembro. Então eu aproveitei esse domingo hoje para ler uma história do Antigo Testamento. Faz tempo que a gente não volta para o Antigo Testamento um pouquinho, né? E eu quero ler com os irmãos aqui, 1 Samuel 23, nós vamos ler até o versículo 14, do 1 até o 14. Eu vou ler, depois eu vou voltar comentando com os irmãos. Acharam aí? 1 Samuel 23. Eu estou lendo aqui na atualizada, revista atualizada. Diz assim: Foi dito a Davi que os filisteus pelejavam contra Keila e saqueavam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. Versículo 3: Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e lhes respondeu e disse, e o Senhor lhes respondeu e disse: Dispõe, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho do sacerdote, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois, entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor, o Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila na mão dele? Descerá Saul com o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. E perguntou Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. E permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Senhor, nós queremos mais uma vez orar e colocar nosso coração diante do Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, pedimos isso, discernimento vindo do céu, para entender a Tua palavra, Senhor. Dê-nos graça nesse momento de culto também e adoração ao Senhor, para que a gente possa se render, Deus, à convicção verdadeira, que é a Tua palavra, Senhor. Mas que essa convicção possa ser vinda do céu, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é uma história rápida, né? É simples. Aqui tem Davi e Saul. Davi estava fugindo de Saul. Saul era rei de Israel e estava perseguindo Davi. Davi ouviu que uma cidade estava sendo invadida e saqueada pelos filisteus. Então Davi se dispôs a ir lá. Aí ele perguntou ao Senhor, o Senhor falou para ele ir, ele foi com os homens dele, livrou a cidade. Saul, que era rei de Israel, ouviu dizer que Davi estava dentro de uma cidade fechada. Aí Saul foi, mandou o povo ir para tentar matar Davi. Davi, então, perguntou novamente ao Senhor se aquele povo que ele libertou entregaria nas mãos de Saul. Deus disse que entregaria. E aí Davi fugiu e saiu. Então, Saul voltou. Então, em resumo, foi essa a história. Mas várias vezes os irmãos perceberam aqui que Davi consultou ao Senhor. Eu não contei quantas vezes tem aqui no texto que ele consultou ao Senhor. 3 ou 4 vezes que ele consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. Saul não, mas Davi consultou ao Senhor. E eu queria pensar hoje com os irmãos sobre algumas respostas imediatas que a gente pede para Deus. São respostas imediatas para questões urgentes. Porque acontece na nossa vida várias questões urgentes. E a gente acaba tendo que decidir algumas coisas de maneira imediata. Eu sempre li esse texto, eu acho que eu já preguei esse texto umas 2 ou 3 vezes. E eu sempre preguei me referindo à vontade de Deus. Porque Davi realmente ele perguntou para Deus algumas coisas. Mas olhando a vida de Davi, talvez seja um pouco mais aqui, hoje, olhando e pensando, porque o que Davi está pedindo aqui realmente é uma resposta imediata, é uma questão urgente que surgiu, a cidade foi invadida e ele ficou sabendo. Ele tinha que tomar uma decisão. Então, ele estava fugindo de Saul, e aqui é uma nota importante para a gente hoje já meditar nisso. Davi estava fugindo, ele era aqui um fugitivo. E existe realmente algumas questões urgentes que precisam de respostas imediatas. Mas também existem respostas demoradas de Deus em processos longos da nossa vida. E aqui eu queria também fazer uma observação. Porque Davi estava fugindo 13 anos. 13 anos foi o total que ele fugiu de Saul. Ele fugiu da morte de Saul, até Saul morrer. Ele fugiu 13 anos. Foram anos difíceis, foram anos que ele realmente quase morreu, anos que ele passou assim, aquela privação máxima que teve. E depois ele fugiu, ele demorou mais 7 anos até ser rei de todo Israel. Ele foi rei primeiro em Judá, que é o pessoal do sul ali. Depois ele foi rei sobre todo Israel. Ao total, ele esperou 20 anos, até que se cumprisse o que Samuel tinha dito para ele quando ele tinha 17 anos. Quando ele, um pouco antes dele derrotar o Golias, ali, o filisteu. Mas o fato é que Davi esperou um longo processo, até perceber, e até entender e até receber de Deus a resposta primeira que ele esperava, que era ser rei de Israel. Ele esperou um longo processo. Hoje de manhã até teve um irmão que compartilhou que ele teve a oportunidade até para matar Saul. Mas ele falou, não, eu não vou erguer a mão contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor, tá, irmãos, é porque Saul foi ungido rei e ele reconheceu esse reinado. Não tem nada a ver com um pastor ou coisa do tipo. Ele era ungido do Senhor porque ele foi escolhido para ser rei de Israel. Saul foi escolhido para ser rei. Mas o que aconteceu com Saul? Aconteceu que Saul não estava preparado para enfrentar os grandes processos da vida. Saul não estava preparado. Saul também foi ungido rei por Samuel.
a ordem de Deus, Deus ordenou Samuel a fazer isso. Samuel foi e ungiu Saul como rei. Saul teria que passar também um processo para entender. Isso é importante, irmãos, porque Deus prepara a gente em grandes processos. Existem grandes decisões que são demoradas para Deus responder. Tem decisões urgentes, mas tem decisões que são demoradas. Nessas decisões demoradas, a gente entra em um processo onde Deus vai trabalhando aos poucos, vai colocando, vai moldando o nosso caráter, vai mudando a nossa personalidade, vai nos ajudando a compreender a vontade dEle. E é por isso que eu não quis exatamente falar aqui em vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é permanente, mas a vontade de Deus tem que ser conhecida por nós, tem que ser realmente absorvida em nosso coração. O coração de Deus precisa ser absorvido em nosso coração. Esse é um processo longo, não é simples, não é urgente. Não existe resposta urgente para tal processo, onde Deus está trabalhando em nossa vida o caráter dEle. Então, talvez você tenha algumas decisões ou algumas coisas que você está esperando, que ainda não aconteceu em sua vida, e que é importante para você, mas talvez Deus está realmente trabalhando na sua vida para que você se prepare para essas respostas. Aconteceu assim muitas coisas na minha vida também. Teve processos em minha vida em que eu simplesmente não quis. E eu lembro realmente de algumas coisas na minha vida que eu realmente não quis. E eu já compartilhei algumas coisas assim com os irmãos. Eu sofri bastante. Porque eu disse não para Deus, porque eu não queria enfrentar um processo onde talvez eu tivesse que ser por Deus, trabalhado, o meu coração mais humilhado na presença de Deus. E aí eu tive que aprender as duras penas, anos se passaram assim. O que aconteceu com Saul foi assim, ele foi ungido rei. Só que assim que ele foi ungido rei, Samuel, que ungiu ele, Samuel era o profeta, tá, irmãos? Eu espero que os irmãos estejam encaixando aí os nomes certinho. O Samuel, o profeta, disse assim para Saul, Saul, você precisa esperar 7 dias, 7 dias. Eu vou vir sacrificar nesse monte com você, mas eu vou sacrificar. E era um sacrifício onde Saul seria reconhecido como rei, realmente. Deus iria aprovar o Saul como rei. O que aconteceu? Aconteceu que os mesmos filisteus se levantaram, atacaram Israel. E o povo ficou agitado, e o Samuel não chega, e tem que fazer o sacrifício para estimular o povo para ir, e o povo para a guerra também, e nada do Samuel. Chegou na última hora, o Saul pensou assim, quer saber de uma coisa? O povo está indo embora, e os filisteus estão aí, o exército está desistindo, eu vou sacrificar. E Saul tomou a decisão urgente de fazer o sacrifício. E lá no capítulo 13, talvez se você queira voltar um pouquinho, capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14, esse foi um dos motivos. Capítulo 13, versículo 14. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Samuel apareceu logo depois. E essas coisas acontecem mesmo assim, né? A gente erra, a gente faz o errado. Logo depois, Deus já mostra, olha, você errou, foi assim. Por que você fez? Aí o Samuel apareceu, versículo 14. O Samuel já chegou dizendo, já agora não subsistirá o teu reinado, o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Quando fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, está se referindo a 2 versículos. Um é esse daqui. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. O que Saul fez aqui? Saul deu uma resposta imediata para uma questão que era urgente, mas Saul não tinha um coração entregue a um processo onde Deus estava trabalhando.
O coração de Saul não estava entregue a esse processo. Deus recusou Saul. Deus disse não. Agora o Senhor vai escolher para si alguém, um homem que lhe agrada. E lá em 1 Samuel 16, versículo 7, né, também diz quando Samuel ungiu Davi, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi e ungiu Davi. A partir disso, Davi lutou contra o filisteu. Davi lutou contra o filisteu lá, o Golias, derrotou. A partir daí, Saul chamou Davi, se aproximou de Davi. Davi começou a lutar no exército, Davi ganhou uma proeminência, Deus abençoava Davi. Saul ficou com inveja de Davi, Saul passou a perseguir Davi. Davi teve que fugir para não morrer. Mas Davi já tinha sido ungido rei. E Davi esperou o processo de Deus. Estava nesse processo, fugindo de Deus, 13 anos, fugitivo de Deus. Fugitivo não de Deus, né, de Saul. E Saul querendo matar Davi. Quando essa situação aqui aconteceu. Aqui ele já tinha juntado para ele um grupo, o texto fala aqui de 600 homens, eram mercenários. Nesse período, Davi, ele teve que agir com homens. Isso é muito interessante, porque ele se juntou com homens de fé, irmãos. Davi se juntou com homens que depois você vê lá os homens de Davi, que derrotaram e que lutaram, muitos deles já deveriam seguir Davi aqui, porque tinha parente de Davi junto. Eram homens de fé também, tinha homens de fé seguindo Davi. Só que se tornaram mercenários, porque eles sobreviveram pela guerra. Eles iam lá, saqueavam uma cidade e voltavam. Ia lá, saqueava outra cidade e voltava. Foi triste esse período da vida de Davi. Mas nesse período da vida de Davi, versículo 1 do capítulo 23, foi dito a Davi. Alguém disse, e o que é interessante nesse texto aqui, que mostra uma inteligência, é como se o exército tivesse inteligência. Nas guerras, sempre tem inteligência. Né? É como chama a inteligência de Israel mesmo? Quem sabe? Mossad, a irmã. Isso, Mossad. A irmã está por dentro. Eu escuto notícias de Israel até hoje. Mossad. É o Mossad. E o Mossad, irmãos, faz cada coisa hoje que os irmãos precisam ver. Precisam perceber. Olha como o Mossad é. E nessa época tinha um Mossad aqui. O Mossad de Davi e o Mossad do Saul. E o Mossad de Davi disse: olha, os filisteus pelejaram contra Keila e saquearam as eiras. Consultou Davi ao Senhor. Aí teve aquela coisa urgente. Olha, os filisteus estão atacando. O que a gente faz? Davi fez uma coisa aqui que é importante a gente fazer quando questões urgentes acontecem em nossa vida. Consultar o Senhor. Ele consultou o Senhor dizendo: eu irei, eu ferirei os filisteus. O que vai acontecer aqui? Eu ferirei os filisteus. Aqui tem algumas observações importantes, irmãos, antes de eu explicar isso. A primeira delas é que existia em Davi uma vocação para a guerra. Ele tinha essa vocação. Ele tinha a vocação para ser rei, né, para ser líder. E quando ele ouviu essa notícia, de acordo com a própria vocação dele, ele se sentiu responsável, porque ele não era o responsável direto por libertar os filisteus. Ele tinha nas mãos dele a possibilidade ele tinha, de fazer alguma coisa. Ele sentiu assim, olha, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Porque eu vou arriscar os soldados, mas eu vou arriscar. Mas a possibilidade ele tinha. Ele tinha vocação e ele tinha também era uma espécie de chamado geral. E ele tinha essa vocação. Só que aí, irmãos, ele assumiria a responsabilidade ou não. Era uma questão de assumir a responsabilidade. Aqui é importante para a gente pensar, porque ele não precisava assumir a responsabilidade.
Mas ele assumiu essa responsabilidade. Algo interessante aconteceu depois. Por exemplo, se a gente voltar a 2 Samuel, se você quiser abrir lá também, 2 Samuel 5,19. 2 Samuel 5,19 vai dizer assim: aqui Davi, quando Davi foi ungido rei sobre Israel, passou aqueles 20 anos, o que aconteceu? Os filisteus ficaram sabendo que o Davi foi ungido rei. E os filisteus atacaram. O que Davi fez? 2 Samuel 5,19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus. Aqui ele já era rei. Aqui ele já estava agindo não somente com a vocação dele, mas com a posição. Ele tinha responsabilidade agora. Ele fez a mesma coisa, ele consultou o Senhor. Versículo 23. Davi consultou, porque aqui ele foi, Deus disse, subiu, ele sobe, ele venceu a guerra, ele venceu a batalha. Aí os filisteus se reuniram, voltaram para atacar de novo. E no versículo 23, ele consultou o Senhor de novo. Davi consultou o Senhor e ele respondeu: agora não sobe, rodeia por trás. Aí ele rodeou por trás e venceu de novo os filisteus. Mas impressionante como mesmo antes dele ser rei de Israel, a atitude de rei já estava sendo trabalhada, Deus já estava dando oportunidade para ele, Deus já estava usando ele dessa maneira. Ele já estava dependendo de Deus. E contrário a Saul, ele consultava o Senhor, mesmo em questões urgentes. Essa atitude de consultar a Deus em questões urgentes é uma atitude de um coração que já está sendo preparado, mas que está tomando a decisão correta de não ficar no eu, sabe? Essa convicção baseada no eu quero. Pessoas que pensam assim, em questões urgentes, e logo decidem, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, não está preparada para decidir em questões urgentes. É preciso, irmãos, saber que a nossa decisão é baseada em Deus. É por isso que nesses processos longos da vida, onde a gente está esperando respostas de Deus, talvez esses processos mostrem para a gente que mesmo as decisões urgentes da nossa vida, elas precisam estar baseadas em Deus. Eu não sei o que você vai decidir. Mas pensa, existe uma decisão que eu preciso tomar já? Sim, mas ela precisa também ser baseada em Deus. Não é no que eu quero. Ações ministeriais, elas partem dessa pergunta, da pergunta, eu irei fazer? Para Deus, mesmo que seja eu. E mesmo que sejam situações de extrema instabilidade, porque aqui era uma situação de extrema instabilidade. Mesmo nessas situações, eu preciso perguntar para Deus e buscar a Deus. Aí no versículo 2, consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, ferirá os filisteus, e você vai livrar Keila. Davi tinha aqui, depois que ele recebeu a resposta de Deus, a certeza da resposta de Deus. A certeza da resposta. Hoje, irmão, será que a gente tem a certeza de algumas respostas para a gente, que podem acalmar o nosso coração para as decisões que a gente tem que tomar? Será que a nossa vida ela é baseada em insegurança? Eu digo nossa para com Deus. Uma insegurança que a gente tem com Deus ou certezas que a gente tem em Deus? Será que a gente baseia as nossas decisões em um Deus que é inseguro para a gente?
ou um Deus que é seguro para a gente? As principais vitórias da nossa vida, e é por isso que eu falo bastante aqui do Evangelho, as principais vitórias da nossa vida, elas já foram dadas. É um Deus que baseia, mesmo as decisões urgentes da nossa vida, nas vitórias que foram dadas de maneira certa. Como, por exemplo, eu poderia depois novamente ver aqui alguma coisa em Romanos 8. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, se você quiser também abrir, Romanos 8, 37, por exemplo. Romanos 8, 37. Estava marcado aqui. Ele vai dizer assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Deus é um Deus que baseia a nossa vida em vitória, na segurança da vitória. O Evangelho é o Evangelho da segurança da vitória. As decisões urgentes que a gente vai tomar em nossa vida, elas não podem meter medo e tirar do nosso coração as principais vitórias, as fundamentais vitórias que a gente tem. Versículo 37 fala assim: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós já somos vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas o quê? Quem nos separará do seu amor? Quem tentará a acusação contra os direitos de Deus? Quem nos condenará? São certezas que estão no nosso coração. São certezas que são fundamentais para a nossa vida e estão firmes no nosso coração. São certezas... Deixa eu só voltar aqui. São certezas que devem trazer segurança para a nossa vida. Então, quando ele fala aqui assim, que Davi teria a certeza da vitória que o Senhor iria dar, a gente tem muitas vitórias que a gente já tem certeza da nossa vida. Agora, a gente, por exemplo, precisa ter, no caso de Davi, também o desejo de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele foi assim. Jesus, certa vez, ele falou assim, que a fome dele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Isso é uma certeza que a gente tem que ter também em nosso coração, de que a nossa vida segue esse rumo, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Isso que a gente está seguindo, nessa direção. Quando a gente tem isso em nosso coração, isso ajuda a gente a avaliar as decisões urgentes que a gente tem que fazer. Uma pessoa que decide no coração, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero realizar a sua obra, essa pessoa, se ela estiver segura em Deus, ela não vai ser derrotada, porque ela está buscando fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Existe uma segurança, tanto uma segurança de salvação, com respeito àquilo que Deus faz em nossa vida, a vitória na cruz de Cristo Jesus, como uma segurança da direção, o rumo que Deus dá na nossa vida com respeito à sua obra, à sua vontade. Quando Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, ele tinha uma direção. Se ele vai nessa direção, ele vai ser vitorioso por estar fazendo a vontade de Deus. Ele vai ser vitorioso em Deus, em buscar a vontade de Deus. E coisas acontecem em nossa vida, que Deus decide usar pessoas de maneira tremenda, mas Deus vai estar usando pessoas assim como Ele usou Davi. O que Davi estava pedindo aqui era assim: Deus, eu vou lá, o Senhor vai me usar. O Senhor vai me usar nesse momento. Deus falou, vai, porque eu vou te usar. Vai, porque não é você que vai agir, eu vou te usar.
Irmãos, mesmo que a gente tenha decisões urgentes para tomar em nossa vida, a convicção de ser usado por Deus não pode sair do nosso coração. Não é uma decisão assim, eu vou fazer por mim mesmo, eu vou fazer para a minha vontade. Não, não é isso, não é essa a questão. A gente tem a certeza de que Cristo está com a gente, da salvação em Cristo, mas a gente tem que ter a certeza de que Deus pode nos usar, Ele vai nos usar. Eu lembro uma história que o Luiz Saião contou. Ele falou assim que uma noite ele estava dormindo e ele tinha marcado um encontro de evangelismo com uma pessoa. Aí, no meio, era 5 horas da manhã, ele sentiu uma voz dizendo, acorda. Aí ele acordou assim, ele viu que estava no horário de sair. Aí ele saiu para se encontrar com essa pessoa. E quando ele se encontrou com essa pessoa, ele evangelizou essa pessoa se converteu. Porque Deus escolheu. E eu poderia dar o exemplo, por exemplo, do Filipe, lá de Atos 8, quando Deus tirou o Filipe de um lugar e botou o Filipe em outro lugar para evangelizar uma pessoa, ele evangelizou essa pessoa se converteu. Aí Deus tirou ele de lá e botou ele para cá. É o desejo de ser usado por Deus, de encaixar, de fazer a vontade de Deus. Assim como Davi tinha essa vocação, Deus disse para Davi, vai, olha, se você for, eu vou te usar, eu vou libertar o povo, eu vou te abençoar. Não era uma decisão urgente para fazer simplesmente a vontade de Davi. Aí versículo 3, porém os homens de Davi lhe disseram, nós temos medo aqui em Judá, quanto mais lá, indo para Keila contra as tropas dos filisteus. E aí a gente começa a perceber assim, olha, realmente, quando Deus quer usar alguém, pessoas vão se levantar com outro tipo de visão ou com outro tipo de entendimento que vai tentar jogar lama na roda da carroça, né? Inventei agora esse provérbio. Que vai tentar impedir a gente de fazer alguma coisa. Mas o que acontece? Acontece que se a convicção vem de Deus, mesmo que pessoas se levantarem contra, a paz, a convicção da decisão vai ser tão grande em nosso coração, que a gente vai levar essas pessoas a fazerem a vontade de Deus também. Mas, vejam só, Davi voltou e confirmou com Deus. Versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu e disse, dispõe, desce aquele e vai. Mesmo que aquelas pessoas tenham colocado um quê de dúvida no coração de Davi, o sair, o fazer em paz com Deus era a decisão a ser tomada. Era o rumo a ser tomado. E aqui, nesse versículo 3, ainda tem uma coisa interessante, porque os homens de Judá disseram assim, olha, nós estamos com medo aqui, quanto mais lá. Os homens de Davi, eles condicionaram a vida deles a um medo. E esse medo era independente de onde eles estivessem. Eles estavam fugindo, eles estavam com medo, e no lugar seguro eles também estavam com medo, e se fosse fazer lá também teriam medo. Os irmãos percebem que a questão de Davi era vencer o medo onde Davi estava. É ter um coração de paz onde Davi estava. E a questão de ser usado por Deus é agir com coragem, mas não o medo ele não age lá no perigo. O medo mora no nosso coração, no enfrentamento que a gente pode gerar com as barreiras que a gente cria na nossa mente com respeito aos problemas que a gente tem. Ter paz com Deus é ter coragem, mas é ter paz onde a gente está. Quem tem medo aqui vai ter medo lá. Quem tem medo lá vai ter medo aqui também de enfrentar as coisas lá. Mas quem tem paz com Deus tem paz aqui e tem paz lá. Enfrenta lá. Paz com Deus. Mesmo nas questões que vêm urgente, o Senhor pode direcionar e te dar paz, e tirar o medo, e te dar coragem para fazer. Te direcionar de alguma forma. Irmãos, o Tiago 1, quando ele fala assim, se
se precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não impropera, como falam algumas versões, né? Mas ele dá liberalmente. E sabedoria para quê? Para realmente reagir a questões que precisam da nossa decisão urgente. Deus dá, mas nós não podemos ser duvidosos, como quem põe 2 pés numa canoa, vai para lá e um para cá. Não pode alimentar medo no nosso coração, a gente tem que ter um propósito firme na nossa vida, saber o propósito, saber o que Deus está trabalhando, o rumo que Deus está levando. Porque aí as coisas acontecem. Aí, no versículo 4, ele diz assim: então Davi tornou a consultar ao Senhor. Deus respondeu e disse: dispõe-te dessa Keila, vai, eu entrego os filisteus na tua mão. E essa convicção fortaleceu o coração de Davi. No versículo 5, partiu Davi com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. O interessante aqui é que Davi, além de salvar a cidade, ainda levou o gado. Deus acrescentou Davi ainda alguma coisa. Deus livrou os moradores, acrescentou o gado. E aí o versículo 6, sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal. Aqui a gente não dá para saber exatamente se Abiatar já tinha chegado a Davi, e Davi já tinha consultado a Deus por essa estola sacerdotal. Era uma roupa do sacerdote que tinha 2 pedras dentro, que era o Urim e Tumim, e você perguntava sim ou não, e a roupa ali, de alguma maneira, Deus respondia por meio dessa estola. Mas o fato aqui é que Deus fez juntar a Davi o processo correto, pessoas que também eram perseguidas, mas a qual Deus estava abençoando, mas esse acesso, é como se Deus estivesse abençoando o acesso de Davi a Deus nesse momento, tirando de Saul, porque Saul tinha perseguido os sacerdotes. O Abiatar tinha fugido e encontrou com Davi para ficar num lugar mais seguro. Deus, como se Deus estivesse trazendo pessoas, sabe, para ajudar, para estar junto, para criar mais convicção, pessoas ligadas a Deus, pessoas que ajudam a passar por esses momentos difíceis. E o Senhor trouxe a Abiatar nesse momento. E Deus concedeu a melhor maneira de Davi buscar a vontade de Deus. E assim, Deus também faz com a gente. E o versículo 7, aí entra o Mossad mais uma vez em ação aqui. Foi anunciado a Saul, o Mossad de Saul agora. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos. Esse é um versículo muito triste, irmãos. Por quê? Tem muito crente que é crente de Saul. Não se rendeu ao processo de Deus. Não orou, não ora nas urgências. Decide as coisas rápidas. Acha que Deus está abençoando. Está fazendo tudo por si mesmo. Está fazendo tudo por si mesmo. Está buscando a sua própria vontade, acreditando isso a Deus. Deus está longe do processo, Deus não está abençoando essa pessoa, mas a pessoa está dizendo: Deus abençoou, Deus está comigo, Deus está aqui. Eu acredito, irmãos, eu não estou falando isso da boca para fora, mas eu estou me colocando também junto aqui nesse processo. Muitos de nós somos como Saul, não somos como Davi aqui nesse momento. Muito do que dizemos, Deus me abençoou, não foi Deus que abençoou, não. É a gente que está afirmando isso, afirmando simplesmente uma convicção nossa. Eu desejo ser assim, eu desejo ser assim. O caminho de Deus talvez seja o caminho onde que o coração seja quebrantado mesmo, que o coração seja trabalhado por Deus. E talvez nesse processo longo que muitas pessoas estão vivendo,
Talvez você se pergunte muitas vezes por que Deus não me respondeu ainda determinadas coisas, mas o seu coração tem que estar voltado para Deus. O seu coração tem que estar submisso a Deus nesse processo todo, para que você não responda da boca para fora, respondendo as migalhas que não são as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são cheias de paz, de alegria, verdadeiras. As bênçãos de Saul, mesmo ele sendo o rei de Israel, ele não tinha paz. E mesmo que ele dissesse, Deus o entregou na minha mão, não foi Deus que entregou. Não tinha Deus. Na igreja, tem várias coisas que são difíceis da gente seguir. Seguir a Cristo, pegar a cruz e colocar nas costas e seguir não é fácil. Não é fácil. Buscar por um coração quebrantado não é fácil. Buscar por restauração na sua própria casa não é fácil. Por um processo sadio, onde Deus está abençoando todos ali, ao seu redor. Não é fácil. Por um processo de quebrantamento, de transformação própria, onde Deus está trabalhando o nosso caráter, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso ser discipulado por Jesus. É maravilhoso chamar Jesus de mestre. E poder ver que em algum momento você tomou os mesmos passos de Jesus. Você aprendeu a estar amando como Jesus ama. Estar seguindo como Jesus seguiu. Ao mesmo tempo é maravilhoso você se sentir usado por Deus. Em gerar esperança para as pessoas. Porque Saul aqui, ele não tinha esperança nenhuma. O que ele tinha aqui era a convicção do ego dele. Isso ele tinha. Esperança verdadeira em Deus e em Jesus, e do reinado, e do que Deus poderia fazer na vida dele, ele não tinha. Mas Davi tinha. Aí, no final, no versículo 14, a gente vê que Deus não entregou, no final do versículo 14, Deus não entregou nas mãos de Davi, nas mãos de Saul. Não entregou. Mas aí, o Mossad aqui continuou, o Mossad no versículo 9, né? Sabedor, porém, Davi, esse era o Mossad de Davi, sabedor, porém, Davi, que Saul maquinava mal, outra vez, disse a Abiatar, o sacerdote, traz aqui a história sacerdotal. E aí, mais uma vez, ele fez o processo certo, ele orou Davi ao Senhor. Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Davi aqui já era uma causa de guerra. Aí ele orou, pensando assim, eu fico ou eu fujo. Tem hora que a gente ora a Deus para ficar, tem hora que a gente ora a Deus para sair. Mas Deus tem que estar no processo. Todo o processo é Deus que tem que estar à frente. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele, agora eu vou deixar de ser bênção de redenção para Keila, ou eu vou ser bênção, ou eu vou começar a ser aqui uma tentação para esses irmãos. Descerá Saul como o teu servo ouviu, ele vai vir aqui, ele vai ameaçar o pessoal aqui, ele vai derrotar a cidade vai me entregar nas mãos dele, versículo 12, perguntou Davi, entregar-me-á os homens a Keila, a Saul, e aí versículo 13, aí Deus respondeu o Senhor, no versículo 12, entregarão. E o que Davi fez? Ele pegou os homens dele, os mercenários lá, de fé que ele tinha, e ele fugiu da cidade. E aí o Mossad de Saul avisou Saul que Davi tinha fugido e Davi desistiu de seguir. E Saul desistiu de seguir Davi. E aqui, irmãos, eu queria só fazer uma pergunta para os irmãos. O povo de Keila, será que foi ingrato aqui? O povo de Keila, do versículo 11 e 12. Será que eles foram ingratos? Você sabe a sua reação, se a sua cabeça tiver lá a prêmio,
se a sua vida, você sabe a sua reação se chegar alguém na tua casa e ameaçar você de morte, que reação você vai ter? Eu passei por 2 assaltos, eu passei por 3, mas 2 assaltos. A Júlia até sabe da história, que o professor dela estava junto comigo. Eu estava no ônibus e entrou assaltantes no ônibus, era um ônibus de viagem, vinha de Belém para São Paulo. Entrou 2 assaltantes no ônibus, eles pararam o ônibus, eles assim com uma arma apontada para frente, entraram, eram 3 assaltantes, mas 2 ficaram assim, ali nos corredores, apontando a arma para mim. Eu nunca tive tanto medo na minha vida como naquele dia. Eu confesso para os irmãos isso. Eu não confessei, mas naquele momento eu tive muito medo. Ele apontou era uma arma desse tamanho, ele segurava assim. Aí ele assaltou um por um dos bancos lá. Mas teve um outro assalto que estava eu e o meu amigo, o Edson, lá de Sumaré. O assaltante, a gente estava no carro, eu estava no banco do passageiro, o assaltante apontou a arma para o Edson, fez a gente descer do carro, apontou a arma da mesma maneira. Só que nesse dia eu não tinha medo, eu não tive medo. Foram 2 reações diferentes. Eu vi o Edson sair correndo com tudo, assim, depois ele falou que o alarme dele, se ele corresse bastante, o carro iria parar, né, aqueles alarmes de cortar o combustível. Mas ele estava morrendo de medo também. Eu estou falando isso porque existem situações na nossa vida que a gente não sabe a reação que a gente vai ter. Se a gente vai morrer de medo ou se a gente não vai ter medo. A gente não sabe o momento que a gente vai ter. Tem reações na nossa vida, na sua vida, que se o seu coração não estiver preparado, você não vai estar preparado para tomar decisões urgentes. Você vai sacrificar pessoas. E Deus sabe da reação que você vai ter. Deus já sabia da reação que aqueles irmãos lá teriam, daquele pessoal teria. Você vai sacrificar pessoas. Ou você vai sacrificar você mesmo. Ou você vai tomar a decisão errada. Mas o que a gente tem que ter no coração é: Deus sabe. Deus pode responder. Deus pode dar paz. Deus pode apontar o caminho para você tomar a decisão correta. E a oração, você pode descrever o problema igual Davi descreveu aqui. Ele orou ao Senhor. Ele disse exatamente o que estava acontecendo. Aquelas pessoas vão me entregar. Isso vai acontecer. O Saul vai vir aqui, vai destruir a cidade. Deus respondeu para ele. Descreva a sua oração, coloque diante de Deus isso. Coloque diante do Senhor isso. E o importante aqui é que a gente possa estar com o coração em paz diante de Deus. Saiba desse processo. Talvez o que eu falei aqui não tenha sido prático para vocês, o que estão passando, eu não sei a situação que cada um está passando. Mas o que eu posso ter falado aqui, que a gente possa ter um coração voltado para o Senhor e não para nós mesmos, voltado para Deus. Que as nossas decisões possam ser decisões que a gente realmente entregue para Deus isso, e tenha paz no nosso coração. Porque o Senhor, irmãos, Ele busca pessoas que o busquem. E mesmo se a gente for fugitivo, Deus pode fazer com que fugitivos libertem pessoas, como Davi fez. Mesmo se a gente for oprimido, e estiver passando por um momento oprimido e difícil da vida, Deus pode usar pessoas oprimidas para socorrer pessoas. O que a gente precisa entender é que tipo de opressão ou que tipo de processo eu estou vivendo na minha vida. Esse processo de indecisão, muitas vezes, não me desqualifica. Se meu coração está esperando em Deus, o processo não me desqualifica. Mas Deus usa pessoas mesmo no processo. Deus quer usar pessoas o tempo todo. Deus usa pobre para sustentar.
Deus usa pessoas que estão sofrendo para consolar. Deus usa esse tipo de pessoa quando essas pessoas entendem o processo. Deus usa perseguidos para libertar pessoas. Deus usa pessoas assim. A gente precisa só se colocar no processo de Deus. Se colocar no processo de Deus. E entender que enquanto a gente espera a resposta que Deus vai nos dar, a ajuda que Deus vai nos dar ao nosso sofrimento, que a nossa vida não é o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. Deus está agindo. Nós não somos o centro do mundo. Eu simplesmente preciso me colocar no meu lugar, deixar Deus agir. Mas Deus está no controle. Como Jesus lá no barco, Deus está no controle. A minha vida não é o centro do mundo. Eu preciso tomar decisões urgentes? Preciso. Mas que o meu coração esteja preparado no processo maior de Deus. Que a minha vida glorifique a Deus. Que meu coração inteiro esteja voltado para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante do Senhor. Nós não sabemos ainda tantas decisões que a gente vai tomar, ou precisa tomar, que irmãos aqui precisam tomar. Mas o que nós queremos é nos render, Deus, à Tua vontade e crer, Senhor. Para que o que sair da nossa boca, na decisão tomada, venha a cumprir a obra que o Senhor tem na nossa vida, a vocação. Que a nossa vida esteja voltada a fazer Sua vontade, Senhor. De maneira que as decisões que a gente tome cumpram a Sua vontade. De maneira que a vocação que a gente tem na nossa vida, que o Senhor nos deu, essa vocação ela possa ser usada na vida de outras pessoas. Que vidas de outras pessoas não sejam colocadas em risco, Senhor. Mas que o Senhor use nossa vida para libertar pessoas. Para que as nossas decisões abençoem pessoas. Mas nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Estar no processo que o Senhor está fazendo de incutir em nós a imagem de Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém.